Estamos aqui na AMAB, um escritório de advocacia. Escritório não, é uma boutique, porque você é atendido assim com muita classe, né, doutora? É uma boutique mesmo. O cliente aqui realmente é tratado como rei. A doutora Mirelle Alves Braz, MAB, eu já sempre digo isso, MAB quer dizer Mirelle Alves Braz, a doutora vai nos falar hoje de um assunto muito importante, agora que acabou o imposto de renda, mas aquelas empresas que ficaram com uma dívida, estão com uma dívida fiscal. Doutora, como resolver as dívidas fiscais com o Leão? Muito prazer, viu, doutor? Prazer, Milton. A gente fala aqui em escritório boutique, fazendo um parênteses, né? Porque a gente procura realmente que o cliente se sinta diferente, né? Que se sinta acolhido, que se sinta com um atendimento personalizado. A gente vem na contramão desses grandes escritórios que estão oferecendo um serviço de massa por aí. Como diz o nosso amigo Chicão, é mais um CPF, né, doutora? Aqui não, aqui Exatamente. Conhece pelo nome, é tratado pelo nome, né? É verdade, eu procuro resolver pessoalmente, me envolvo com os processos, eu conheço quase todos de cabeça. Então, é uma característica que a gente não quer perder, justamente porque a gente vem na contramão do que, assim, em geral, o cliente já está cansado de ser tratado como um número, de chegar no escritório e ser atendido por qualquer pessoa, de chegar no dia da audiência e não saber sequer quem vai fazer a sua audiência. É muito desgastante para quem já tem um problema para resolver. Então, a gente busca um atendimento com um diferencial personalizado. E no caso da execução fiscal, é muito mais, né, Milton, porque a gente lida aí com o Estado do outro lado. Estado lato sensu, né? A gente chama assim, parece um leviatão, mas o Estado lato sensu, que pode ser a União, pode ser o Estado ou o município, stricto sensu. Então, a gente tem aí as chamadas dívidas fiscais, que são os tributos, né? Os impostos que todos nós temos que pagar ao governo, seja em que âmbito for, e pelos quais podemos sofrer execuções fiscais, caso nos encontremos em débito. Como tu comentaste aqui no começo, sobre o imposto de renda especificamente, né, sobre o leão, assusta a todos. Nós sabemos que a declaração de imposto de renda ainda é algo um pouco distante, às vezes, do cidadão, assim, pouco clara a maneira de preenchimento, enfim, nós temos punições aí tanto para quem omite, quanto para quem declara mal, às vezes por um equívoco, nem sempre por má fé. E nós temos as chamadas execuções fiscais, onde a matéria de defesa é cada vez mais escassa, Milton. Quando nós litigamos com uma entidade privada, e nós temos sempre assim, quando eu sou o credor particular, o meu devedor acaba se beneficiando da legislação e da forma de execução, porque a gente sabe que se ele ocultar bens, se ele ocultar patrimônio, se ele utilizar um outro CPF para receber, dificilmente nós vamos conseguir buscar esses valores junto a esse particular. Quando a gente fala de fisco, é quase impossível fugir do fisco hoje. As nossas matérias de defesa são limitadíssimas. E para que se exerça qualquer defesa, nós temos que fazer o que se chama garantir o juízo, que vem a ser o quê? Se eu sofro uma execução fiscal de R$5.000, eu tenho que oferecer um bem em garantia neste valor para poder discutir. Ou seja, não existe como no cível a vulgar contestação, onde a gente se defende e depois, numa eventual condenação, talvez tenha de pagar. Não. No tributário, a gente tem que garantir de imediato que, se for perdedor nessa demanda, terá esse valor para fazer frente à condenação. E como que é essas garantias, doutora, esses títulos? As garantias, existe uma lista legal, né, onde se coloca o dinheiro em primeiro lugar, evidentemente, que é a penhora em espécie, que nós chamamos, seria depositar um valor em dinheiro suficiente à garantia daquele débito que nós estamos discutindo. Se não for dinheiro, bens imóveis, bens móveis, mas existe uma lista preferencial. E o credor, no caso a União, o Estado, ele vai opinar sobre isso. Portanto, se ele recusar terminantemente a garantia que é oferecida, o devedor talvez tenha mais um problema, né, que é uma penhora, um bacen-jude em conta corrente. Ou até uma penhora de faturamento de empresa, quando é empresa. No caixa? No próprio caixa da empresa.
E ainda há, hoje em dia, as penhoras contra os credores. Contra os credores os credores dessa pessoa. Então, ela vai buscar lá na fonte esses créditos. Então, hoje nós vemos assim que é praticamente impossível fugir do fisco. E se você quer discutir um tributo, e é possível, porque não significa que não se possa discutir, mas nós temos inúmeras teses aí para PIS, COFINS, as próprias multas estipuladas pelo fisco, que muitas vezes são multas que nós chamamos com caráter de confisco, porque elas são excessivas, são multas de 200% a 300% do valor do próprio débito, né, o que acaba elevando ao dobro, mais do que o dobro. Então, nós podemos discutir tudo isso nos CARFs, né, que é junto à própria Receita Federal, por exemplo. Mas essas multas é quando eles veem que tem uma má-fé também, né, doutora? A multa ela é aplicada, Milton, assim, basta que haja um equívoco, por exemplo, na GFIP, na folha de pagamento, basta que haja um equívoco de declaração ali, para que a multa venha a ser aplicada. Agora, existe uma distinção, e a gente sempre fala nisso, por exemplo, no imposto de renda. Não pagar, omitir, sonegar e declarar mal. No entanto, o tratamento que é recebido pela Receita é exatamente o mesmo. A penalização é exatamente a mesma. Tanto para o sonegador, quanto para aquele que declara mal, talvez por algum equívoco. Então, ela é uma penalidade, ela é rígida, o fisco é rígido, né? Ele goza de uma presunção, quase que ela não é absoluta, não é, tanto que nós podemos discutir os atos do fisco, mas ela hoje é quase que absoluta. Com os computadores, o cruzamento de informações, diz que o imposto de renda aqui no Brasil, a cobrança dos impostos, é uma das mais modernas no mundo. Exatamente. Hoje em dia, todas as informações são integradas. Na Justiça Federal, quando o juiz recebe lá um processo que é eletrônico, ele já tem acesso a todas as informações fiscais da empresa, a todos os débitos que essa empresa, porventura, tenha, aqueles que estão judicializados, inclusive os que não estão judicializados, que estão em fase administrativa ainda. Então, alguns, inclusive, nós temos casos aqui que o cliente tem um débito em trâmite, ainda sequer foi citado de um novo débito, mas o juiz já deferiu um bacen-júdi no outro, porque já sabe que ele possui um valor excedente nesse primeiro. Então, eles interligam as informações, já despacham nesses processos com base um na informação do outro, e todo esse sistema que facilita muito a vida do credor, quando o credor é fisco, somente quando o credor é fisco. Infelizmente, Milton, aí vem a venda das magias, quando nós falamos que é exatamente nesse momento, no momento das garantias. A gente sabe que a advocacia hoje sofre uma grande crise, né? O setor de serviços de maneira geral, mas a advocacia mais. E dentro dessa crise, para sobreviver, os escritórios que vêm trabalhando com advocacia de massa, como eu te coloquei, eles precisavam encontrar um produto para vender para o cliente. Porque quando ele oferece um serviço tributário, quando eu chego a um cliente para oferecer um serviço tributário, eu tenho que propor que esse cliente ele abra a vida fiscal para mim. Essa é uma relação de confiança muito séria. E que eu não consigo vender com facilidade, a não ser que eu ofereça uma facilidade para esse cliente. Então, inúmeros escritórios têm oferecido as facilidades que se tornam dificuldades lá na frente. A venda de títulos da dívida ativa, de esmeraldas certificadas e outros produtos para que o cliente compre por um valor bem inferior ao da sua dívida e possa oferecer em garantia nesses processos. Ou seja, simplificando, supostamente eu tenho uma dívida de 1 milhão, vou comprar em títulos da dívida ativa que são válidos como garantia, supostamente, porque há uma série de requisitos para isso, eu vou pagar 300 mil. Como empresário, eu fico feliz, eu tenho um débito de 1 milhão e com 300 mil eu vou resolver a minha vida. E eu não vou pagar honorários, porque, na verdade, o produto são os títulos, né? E o contrato de honorários, ele se torna um contrato de êxito. E aí o advogado vem e embute aquela cláusula que nós chamamos de cláusula proveito. Tudo que ele conseguir evitar de despesa para o cliente, ele recebe um percentual em cima. Só que isso nem sempre é dinheiro.
Na verdade, na maior parte dos casos, não. Então, o advogado está estipulando, às vezes, uma cláusula de até 50% sobre um suposto ganho, que é uma redução de impostos, que não existe, em tese. Então, eu sempre repito aqui para ti, vou dizer de novo, né, cuidado com as magias, as soluções fáceis, elas não existem na vida jurídica, infelizmente. O caminho jurídico ele é sempre espinhoso, sim, principalmente quando se lida com a fazenda pública do outro lado, porque nós temos um sistema burocratizado e que favorece o governo. E muito bem informado também, é complicadinho. E com o nível de informação que nós temos hoje, do qual é muito difícil escapar, burlar. Então essas soluções mágicas elas não existem. Não embarque nessa canoa furada, né? A gente sempre repete aqui, tente as soluções concretas. Aí a prevenção. Nós falamos aqui sobre trabalhista, medicina do trabalho. A mesma coisa vale para o tributário. Previna, consultoria preventiva, reorganizar os tributos, questionar o que dá para questionar. Existem algumas teses sobre PIS e COFINS que nós podemos levantar inúmeros questionamentos e derrubar a cobrança ilegal, mas por uma via legal. Infelizmente, essas soluções mágicas, elas certamente vão complicar mais lá na frente. Com certeza. A doutora Mirelle também. Doutora Mirelle, eu vou deixar um recado até para uma pessoa que ligou lá para a produção, perguntando se tu defendia as causas na Previdência Social também, que ela está se sentindo injustiçada, ela se aposentou já há bastante tempo por vários salários. Não vou entrar no ponto, mas hoje está ganhando um salário mínimo, então ela quer uma revisão, essas coisas. Faz, né, doutora? Aqui o escritório faz essa parte aqui também, né? Claro, nós fazemos, a gente trabalha com assessoria empresarial e individual. Então, nós trabalhamos com ambas as formas, com pessoa jurídica e pessoa física. Nós temos uma equipe para trabalhar nisso. Se não for da minha área, eu sempre digo, um escritório boutique vai ter atendimento personalizado. E eu não posso atuar em todas as áreas. Seria a mesma coisa pedir para um cardiologista atuar na gineco. Então, é lógico que nós temos outras pessoas para atuar nas respectivas áreas, mas eu assino embaixo, é tudo supervisionado por mim. Nada entra aqui e nada sai sem a minha verificação. É um escritório boutique completo, atende em todas as áreas. E uma coisa muito importante, com honestidade. Doutora, muito obrigado, é sempre um grande prazer, viu? Obrigada, Milton. E é isso, honestidade sempre. Talvez a gente não ganhe o cliente de primeira, aquele que gosta de ouvir uma fantasia, uma ilusão, né? Mas, assim, eu tenho certeza que a pessoa que me ouvir hoje, ela vai vir ao meu escritório um dia ou vai voltar. Com certeza. Ao passo que as magias, elas vão afastar a pessoa em definitivo desses escritórios. Nunca mais vai lá. Muito obrigado, viu? Obrigada, Milton. Um grande abraço para todos.